Olá, nós somos o grupo AN3 do TIO e nós vamos falar sobre a morfologia do fígado. Os componentes do nosso grupo são Amanda Almeida, Ariane Turco, Bruna Mello, Gabriela Isabel, Júlia Damião, Larissa Lisboa, Letícia François e Rafaela de Freitas. Começando por embriologia, por volta da terceira semana e do início da quarta de desenvolvimento embrionário, o fígado passa a se desenvolver a partir do brotamento do fígado, que ele surge da parte mais caudal do intestino primitivo anterior. Esse brotamento ele vai crescendo e invade o mesoderma esplâncnico, que envolve o endoderma do intestino primitivo. A partir desse brotamento do fígado, também se desenvolvem o ducto e a vesícula biliar. O fígado ele cresce da quinta à 10ª semana, e é a quantidade de sangue oxigenado que ele recebe pela veia umbilical que definem o seu crescimento, o quanto ele vai crescer. O fígado ele está em contato com os dois maiores sistemas venosos, as veias umbilicais e as veias vitelinas. O fígado cresce muito rapidamente e logo será um órgão bastante volumoso. Por volta da 10ª semana, o peso do fígado corresponde a cerca de 10% do peso corporal do feto. Esse crescimento está relacionado à função hematopoética, que quer dizer que enquanto a medula óssea não é formada, o fígado é responsável por produzir células sanguíneas. O fígado é composto principalmente pelos hepatócitos, que são células poliédricas que possuem um núcleo central com cromatina descondensada. O seu núcleo é evidente e ainda apresenta um citoplasma amplo e eosinofílico, devido à grande quantidade de mitocôndria. Também possui uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, que está ligada na produção de proteínas plasmáticas e lipoproteínas. Também a presença do retículo endoplasmático liso, que está ligado principalmente na produção de ácidos biliares e de colesterol, e também participa da produção de lipoproteínas. E como citado anteriormente, a grande quantidade de mitocôndrias, que é importante devido à grande quantidade de atividades metabólicas que é realizada por essa célula, como, por exemplo, a desintoxicação de oxigênios reativos. Existem algumas células que se relacionam diretamente com os hepatócitos. As principais são as células de Kupfer e as células estreladas. As células de Kupfer têm um papel muito importante na remoção de partículas, células e substâncias tóxicas que alcancem o trato portal. Elas também têm a função de secretar uma série de substâncias vasoativas ou citotóxicas, como os radicais livres, citocinas, interferon e entre outros, que estão relacionados com a parte de mecanismo de defesa desse órgão. Células estreladas estão presentes no espaço de Dicey, e a principal função é o armazenamento de vitamina A sob a forma de ésteres de retinol. Essas células possuem uma particularidade. São fontes de componentes de matriz extracelular em doenças crônicas do fígado e, por isso, têm um papel muito importante no desenvolvimento e na manutenção da fibrose hepática. As principais funções dos hepatócitos são a formação e excreção de bile durante o metabolismo da bilirrubina, regulação da homeostase dos carboidratos, síntese de lipídios e secreção de lipoproteínas plasmáticas, controle do colesterol, formação de ureia, albumina sérica, fatores de coagulação, enzimas e diversas outras proteínas, e a desintoxicação de fármacos e outras substâncias exógenas. Grande parte do sangue transportado para o fígado chega pela veia porta, de 70% a 80%, e menor porcentagem é suprida pela artéria hepática. A posição do fígado no sistema circulatório é ideal para captar, transformar e acumular metabólitos, e para a neutralização e eliminação de substâncias tóxicas. A eliminação ocorre na bile, uma secreção exócrina do fígado importante para a digestão de lipídios. O fígado também exerce função muito importante na produção de proteínas plasmáticas, como a albumina e outras proteínas acarreadoras. O fígado é revestido por uma cápsula delgada de tecido conjuntivo que se torna mais espessa no hilo, por onde a veia porta e a artéria hepática penetram o fígado e por onde saem os ductos hepáticos, direito e esquerdo, bem como os linfáticos. Esses vasos e ductos são circundados por tecido conjuntivo ao longo de toda a sua extensão até o término, nos espaços porta entre os lóbulos hepáticos. Neste ponto, forma-se uma delicada rede de fibras reticulares que suporta os hepatócitos, que são as células do fígado, e as células endoteliais dos capilares sinusoides. O componente estrutural básico do fígado é a célula hepática ou hepatócito. Essas células epiteliais estão agrupadas em placas interconectadas. Em cortes histológicos, as unidades estruturais são denominadas lóbulos hepáticos. Os lóbulos estão em contato ao longo de grande parte de seu comprimento, tornando difícil o estabelecimento de limites exatos entre lóbulos diferentes. Em algumas regiões da periferia dos lóbulos, existe tecido conjuntivo contendo ductos biliares, vasos linfáticos, nervos e vasos sanguíneos. Essas regiões, os espaços porta, são encontradas
nos cantos dos lóbulos. O fígado humano contém de 3 a 6 espaço-porta por lóbulo, cada um contendo um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática, um ducto, que é parte do sistema de ductos biliares, e vasos linfáticos. A veia porta contém sangue proveniente do sistema digestório, do pâncreas e do baço. A artéria hepática contém sangue proveniente do tronco celíaco da aorta abdominal. O ducto revestido por epitélio cúbico transporta a bile sintetizada pelos hepatócitos, a qual desemboca no ducto hepático. Um ou mais linfáticos transportam a linfa, a qual eventualmente entra na circulação sanguínea. Todas essas estruturas estão envolvidas em uma bainha de tecido conjuntivo. Cada lóbulo é composto por cordões de hepatócitos que são entremeados por capilares sinusoides, os quais desembocam em uma veia centrolobular. Na periferia do lóbulo há tecido conjuntivo, no qual se encontra o espaço porta, que contém a tríade portal, arteríola, vênula e ducto biliar. Há também vasos linfáticos e nervosos. O espaço porta está na periferia e, a partir da arteríola e da vênula, o sangue flui para os sinusoides, que desembocam na veia centrolobular. Cordões de hepatócitos se organizam de forma radial e, a partir de cada célula, a bile é produzida e escoada nos canalículos biliares, que convergem na periferia do lóbulo para o ducto biliar. Os espaços entre essas placas contêm capilares, os sinusoides hepáticos. Os capilares sinusoides são vasos irregularmente dilatados, compostos por uma camada descontínua de células endoteliais fenestradas. As fenestras têm cerca de 100 nanômetros de diâmetro e geralmente estão agrupadas. As células endoteliais são separadas dos hepatócitos adjacentes por uma lâmina basal descontínua, dependendo da espécie, e um espaço subendotelial conhecido como espaço de Disse, que contém micróvilos dos hepatócitos. No espaço de Disse, células armazenadoras de lipídio, também denominadas células de Ito, contêm inclusões lipídicas ricas em vitamina A. No fígado saudável, essas células desempenham várias funções, como captação, armazenamento e liberação de retinoides, síntese e secreção de várias proteínas da matriz extracelular e proteoglicanos, secreção de fatores de crescimento e citocinas, e regulação do diâmetro de lúmen sinusoidal, em resposta a diferentes fatores reguladores. Em relação à anatomia do fígado, o fígado é a glândula mais volumosa do sistema digestório e o segundo maior órgão do corpo. Ele é encontrado abaixo e à direita do diafragma, tendo uma pequena parte ocupando a metade esquerda do abdômen. É um órgão bem fixo, preso por inúmeros ligamentos, que são as reflexões do peritônio. O fígado é um órgão peritonizado, recoberto pelo peritônio visceral. É um órgão dotado de diversas funções metabólicas. Dentre elas temos o armazenamento de glicogênio, a conversão de galactose, a oxidação de ácidos graxos, formação de ureia proveniente da amônia, o armazenamento da vitamina B12 e muitos outros. Ele é classificado em duas fases: a diafragmática, que tem o contato com o diafragma, e a visceral, que tem o contato com as vísceras. Na face visceral, são encontrados 4 lobos: o lobo hepático direito, o lobo hepático esquerdo, o lobo quadrado e o lobo caudado. Nessa face, encontramos também a vesícula biliar, entre o lobo hepático direito e o lobo quadrado. E entre o lobo hepático direito e o lobo caudado, é possível identificar um sulco que aloja a veia cava inferior. A fenda entre esses 4 lobos é denominada a porta do fígado, por onde passarão a artéria hepática própria, a veia porta e o ducto hepático comum. Já na fase diafragmática, os lobos direito e esquerdo são encontrados separados por uma prega do peritônio, o ligamento falciforme. Podemos identificar nessa face o músculo do diafragma, o ligamento falciforme e o ligamento redondo do fígado. O ligamento falciforme liga o fígado à parede anterior do abdômen. O ligamento redondo do fígado é formado pela veia umbilical obliterada. Em relação aos vasos e nervos do fígado, ele tem sangue proveniente de 2 fontes. 70% dele vem da veia porta do fígado e 30% vem da artéria hepática. Em relação à veia porta do fígado, ela é formada pelas veias mesentérica superior e esplênica. Ela se forma atrás do pâncreas e sobe anterior à veia cava inferior. Ela se divide em ramos direito e esquerdo que se ramificam dentro do fígado. Conduz sangue pouco oxigenado, porém rico em nutrientes, a partir do trato gastrointestinal para os sinusoides do fígado. Agora, em relação à artéria hepática, o ramo do tronco celíaco se divide em artéria hepática comum, do tronco celíaco até a origem da artéria gastroduodenal, e a artéria hepática própria, da origem da gastroduodenal até sua bifurcação em ramos direito e esquerdo, conduz sangue bem oxigenado da aorta. Em relação às veias hepáticas, elas se abrem na veia cava inferior imediatamente abaixo do diafragma. São formadas pela união das veias centrais do fígado e são intersegmentares. A união dessas veias com a veia cava inferior ajuda a manter o fígado na posição. Elas se dividem em direita, intermédia e esquerda.